Momento da pregação no ar, Bruno G, edição 94, a sepultura de Jesus, São Mateus, capítulo 27, versículos 57 ao 66. Vamos lá à leitura do texto sagrado, que diz o seguinte: E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus, e foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando para a porta do sepulcro foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembrou-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Mas manda, pois, que o sepulcro seja guardado com a segurança até o 3º dia. Não se dê o caso e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tende a guarda, ide e guardai-o como entenderdes. E indo eles seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então nós estamos diante da narrativa da sepultura de Jesus, do sepultamento do corpo que dormia no pó da terra. Dormia no sentido de ficar exatamente estagnado, parado, como um sujeito que dorme, e não tendo a sua alma ou espírito dormindo. O corpo, sim. Porque nós temos aí a doutrina pregada pelas Testemunhas de Jeová e pela Adventista, que diz que existe o sono eterno da alma. Isso é uma inverdade. O que há é o sono do corpo. Quando a Bíblia fala de sono, ela liga, faz uma ponte à morte. Jesus, quando chegou à casa de Jairo, disse que a menina estava dormindo, e ela já estava mortinha há muito tempo da Silva. Então, morte é sinônimo de sono, é igual a sono. Agora, a alma, ela vai direto ao paraíso, como foi a alma de Dimas, o ladrão que estava sendo crucificado com Jesus. Hoje mesmo entrarás no paraíso, bem como a alma de todos aqueles que ressuscitaram quando houve o terremoto, quando Jesus expirou na cruz do Calvário, bem como a alma de Moisés e a alma de Elias, aquele monte da transfiguração. Estava ali Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, vivinhos da Silva. Lembrando que Moisés morreu e foi sepultado por Deus. Não sabemos exatamente o local. Já Elias não passou pela morte, foi arrebatado. E como que poderia estar ali se ele estivesse, até ambos, até Moisés, se eles estivessem de fato no sono eterno da alma? Ali aconteceu de fato aquela transfiguração. Eles apareceram diante de Jesus. Então, essa doutrina é uma heresia. O que descansa é o corpo. A alma, que é a sede do nosso sentimento, ela vai para o Hades ou ela vai para o paraíso, que para a cultura greco-romana é o Elísios. É porque a palavra do Senhor se baseou, os relatos dos discípulos evangelistas se basearam com a cultura da época, uma demonstração de céu e inferno bebendo da fonte da cultura greco-romana, que existia na época. O Elísio representando o paraíso, o Hades representando exatamente, temos ainda o Tártaro, que seria o inferno, possivelmente, ou o local abaixo da terra, vai depender do contexto. E ainda temos um outro que seria a representação
do limbo, né? Que é um lugar onde que estaria no meio de ambos. Então perceba que não existe a possibilidade de, quando morrermos, acabar tudo e só voltaremos assim quando formos ressuscitados. Nosso espírito, de acordo inclusive com a parábola do rico e do Lázaro, vai ou para o Hades ou para o seio de Abraão. Não é que vai ficar sem consciência, porque nós vimos naquela parábola que tinha consciência, tanto Lázaro quanto o rico. Então isso é uma verdade. O apóstolo Paulo chega a dizer que o morrer é Cristo, e, aliás, exatamente, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quer dizer que morrer é melhor do que viver. Por que morrer é melhor do que viver? Porque de fato apaga tudo, não se vê mais nada. E por que o apóstolo Paulo chega a dizer, a carta, se não equivoco, aos Coríntios, que enquanto eu estiver no corpo, estarei ausente do Senhor. Enquanto estiver ausente no Senhor, aliás, do corpo, estarei presente com o Senhor. Referindo-se claramente à morte, à separação, exatamente, de tudo, a saída dessa vida. Isso é interessante falarmos porque trata-se aqui da morte de Cristo, do seu sepultamento, do seu corpo. Então Jesus foi pego por José de Arimateia, o seu corpo, e colocado num sepulcro bonito, um sepulcro digno, um sepulcro até, entre aspas, de rico, já que José de Arimateia era um homem rico, que tinha compaixão, que era discípulo do Senhor. Veja que não tem nenhum problema os ricos serem do Senhor. Veja que a riqueza não impede o homem e a mulher de ser salvos. O que impede é o amor à riqueza. O que impede é o sujeito que é rico não ser uma pessoa abnegada, não ser uma pessoa altruísta, que faz caridades, como nos relata aqui São Mateus. E o sepulcro era digamos assim, uma cabana, né, coberta de pedra, onde se fechava com uma grande pedra, né, seria parecido com um mausoléu. E Jesus foi colocado lá. Jesus foi enterrado dignamente, como eram os antepassados judeus, né? Porque, de acordo com a lei mosaica, se você for analisar, os criminosos, aqueles que eram realmente pessoas indignas, não tinham nem sepulcros, eram comidos pelos bichos ou eram enterrados em lugares à parte, como estrangeiros, enfim. Então, não morte digna, mas um sepultamento digno, né? De uma pessoa justa, de uma pessoa boa. Então foi ter com Pilatos, José de Arimateia, pedindo a Jesus o corpo dele. E Pilatos mandou aos seus escravos, servos, soldados, pegar Jesus ou tirar da cruz e colocou num lençol fino e limpo e pôs, portanto, naquele sepulcro novo que José de Arimateia teria ou comprado ou já tido comprado e cedido para ele. Então havia aberto uma rocha e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se o corpo de Jesus ali. Veja que a pedra, veja que aquele sepulcro não impediu de Jesus ser ressuscitado. Isso a gente vai falar mais na pregação da ressurreição. Estava ali Maria Madalena e a outra Maria, possivelmente aquela que ungiu Jesus, que era irmã de Marta
e também irmã de Lázaro, a qual o Senhor Jesus teria ressuscitado após 4 dias. Assentadas de frente do sepulcro, lamentando, chorando. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes, os sacerdotes, representantes da corte judaica, líderes religiosos, etc., e os fariseus na casa de Pilatos, do imperador, do governador da Judéia, dizendo, ele é governador da Judéia, porque o imperador romano era outro, dizendo, Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, palavra dita pelos religiosos, após ter visto algo extraordinário ter acontecido, quando Jesus, terremoto, o véu do templo rasgou, houve uma série de manifestações da natureza e do próprio Deus para atestar que aquilo ali era o filho dele, ou do Senhor, de Jeová. Então, aquele inversão de valores. O mentiroso passa a ser verdadeiro, o verdadeiro mentiroso. Aquele que faz bem passa a ser um malfeitor. E o benfeitor passa a ser, aliás, o malfeitor passa a ser o benfeitor. Tudo invertido, como hoje em dia. Acontece aí, inclusive temos as chamadas fake news. As notícias falsas. Isso aqui é igual a isto, né, que se faz hoje em dia. Facilidade que hoje tem de manipular, né, as notícias. Naquele tempo, talvez não tinha tanta facilidade de manipular as notícias, mas que, de fato, o que se falava poderia se tornar verdade, porque não tinha como averiguar, comprovar de fato algumas evidências, mais do que hoje, isso é fato. Porque hoje em dia você manipula facilmente uma notícia, mas também, em questão de segundos, aquela notícia pode ser refutada. A veracidade daquela notícia pode ser checada. E por conseguinte, caída a máscara, revelada a verdade. Naquele tempo, não. Talvez não se tinha uma facilidade de criar uma falácia ou uma fake news, mas quando criada, para se tornar verdade, era tranquilo. Porque a precariedade para averiguar, checar as informações era enorme, né? E tinha, claro, os meios corruptos também de abafar todas essas coisas. E aquele enganador vivendo ainda disse, depois de 3 dias darei, mas depois que o sepulcro seja guardado, com a segurança até o 3º dia. O Senhor disse que o Senhor não guardar a casa, em vão vigia os sentinelas. No sentido de guardar o sepulcro, em vão eles vigiavam, porque o Senhor, querendo, quem impedirá, né? Operando o Senhor, Jeová, quem impedirá? E Jesus iria ressurgir, iria ressuscitar. Não se deu o caso que os seus discípulos vão de noite e furtam, então o medo deles era que os discípulos furtassem, depois viesse falar da mentira que ele tivesse ressuscitado, né? Isso que eu digo, se houvesse essa possibilidade de falsificar uma notícia e não tivesse o devido cuidado, né, poderia se propagar e dificilmente seria contestada. Para evitar isso, claro, do lado maligno aqui, nós estamos vendo, os religiosos então mandaram os seus seguranças guardar o túmulo de Jesus. E diga ao povo, ressuscitou dos mortos, e assim o último mês será pior do que o primeiro, né? Quer dizer, não ter guardado o sepulcro para checar de fato se ele ressuscitou, seria pior do que a morte de Cristo, que a crucificação, com a condenação injusta, mentirosa, falsa, etc. Disse-lhes Pilatos, prenda a guarda, e de guardar como entenderes. Pilatos deixou na mão deles, né? Que de alguma maneira Pilatos viu ali a verdade, viu que ele era filho de Deus Jesus, e indo ele segurar o sepulcro com a guarda, selando, guardando, vigiando a pedra. E a pedra do sepulcro foi removida, de uma maneira até que mais tarde a gente vai perceber, sobrenatural, que os, de fato, seguranças nem conseguiram contemplar absolutamente nada. Interessante é que
temos aqui pedra simbolicamente representa a dureza dos corações. Quando você fica guardando a pedra, você fica uma pessoa intolerante, inflexível. Você se torna, né? E aqui também está ligado ao sentido da incredulidade, de que Jesus era filho de Deus, e que Jesus de fato era o Salvador. Na sua morte, o terremoto, as coisas acontecendo, o véu do templo rasgando-se, tremendo a terra, fendendo as pedras. Houve os milagres ali. O véu do templo no simbolismo exatamente de um novo tempo, de um novo testamento, de salvação para todos, para os gentios, para os samaritanos. O véu do templo da hipocrisia, do preconceito, da lei judaica, da separação, rompido. Quando treme a terra, choca a terra, a natureza reagindo à morte do seu Criador, revela de fato que a natureza revela as obras de Deus, e que quando atacamos a obra do Senhor ou o próprio Senhor, nós fazemos mal também à terra. E essa reação da terra, no simbolismo aqui, representa de fato o choque que há, representa de fato o conflito que há quando a verdade não é feita, realizada ou dita. A justiça não é feita, melhor dizendo. Há questão do espanto. E fendeu as pedras, derrubou todas as incredulidades. Todas as incredulidades, ceticismo, pelo menos daqueles que deram crédito àquele simbolismo. Inclusive, os que estavam no sepulcro alcançaram a ressurreição. Todo aquele que crê no Senhor Jesus vai alcançar a ressurreição. Porque assim nós cremos, que como Jesus foi ressuscitado, nós seremos num dado momento. Agora, os religiosos, fanáticos, intolerantes, invejosos, ciumentos, esses não querem a salvação para os outros, só para eles. Esses não acreditam em Jesus. Esses judeus estão esperando o novo Messias. Possivelmente pode vir a qualquer momento na personificação do próprio anticristo, já que o verdadeiro Cristo eles não aceitaram, Jesus. Inclusive, há até pessoas se convertendo do cristianismo para o judaísmo, dizendo que a Bíblia comprova que Jesus não era o Messias, porque dadas profecias do Velho Testamento, da Taná, não se cumpriram em Cristo. Que houve alterações da Igreja Romana, quando ela passou a ser oficializada como uma instituição religiosa única, né? Na época de Constantino, cerca de 300 anos depois de Cristo, 300 e pouco, ela teve acesso à biblioteca ou aos acervos, livros, obras dos judeus que falavam de Jesus. E na própria transcrição ou cópias dessas escrituras, os relatos bíblicos, já que não temos os originais que se perderam ao longo do tempo, poderia ter havido várias alterações. Enfim, esse é o posicionamento dos judeus, que não acreditam, que ficam vigiando, que são incrédulos. E a Bíblia chega a nos dizer que aquele que crê e for batizado será salvo. Do contrário, será condenado. Vamos escapar da ira do Senhor. Vamos acreditar que o Senhor Jesus veio de corpo, de carne, de sangue, veio com alma, veio com espírito, contendo a natureza divina e humana, que padeceu na natureza humana, morrendo, e depois de 3 dias ressuscitando, para, de fato, cumprimento da palavra. Inclusive,
a questão da ressurreição. Muitos divergem dizendo que Jesus não ressuscitou depois de 3 dias. Porque não depois que Jesus morreu que ele ressuscitou? Que Jesus morreu numa sexta-feira por volta das 6 horas da tarde, possivelmente expirou. No sábado ainda ficou, então no sábado às 6 horas deu um dia. E no domingo Jesus então já ressuscita. Seria no primeiro dia, né? Bem no início do primeiro dia. Agora, eles tendem a falar isso. Que não deu, é óbvio que não deu 72 horas. Se nós formos analisar, deu aí pouco mais de 1 dia e meio. Ele ficou no sepulcro da terra. Mas se nós considerarmos a sua morte como um dia, sexta, sábado, segundo dia e domingo, terceiro dia, né, tá tudo dentro do acordo. A questão é o dia, não a hora, né? Ele falou do terceiro dia, não falou na terceira, em 72 horas, né, melhor dizendo. Então, meus caros, fato desse lamentável de Jesus, acho que deveria ser cumprida, né? Era para cumprimento de palavra. Que cabe nós fazer odiernamente é dar valor a tudo isto, é acreditar em Cristo, acreditar naquilo que Ele falou, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Foram as palavras que Ele falou para a família de Lázaro, lá em São João, quando ele ressuscita um dos seus melhores amigos, ou se não o melhor amigo, né? Que tinha muita intimidade, muita apatia, aliás, empatia, perdão, com essa família. E você pode conferir em São João capítulo 11, exatamente no versículo de número 25, diz o seguinte: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Então fica claro aí que nós ressuscitaremos também, se não formos arrebatados, né? Seremos ressuscitados na primeira ressurreição, subindo com Cristo para reinar 1000 anos com Ele, e depois então permanentemente, após o grande julgamento, onde todos passarão, melhor dizendo, o tribunal de Cristo. Lembrando que é para os ímpios, porque os cristãos não hão de passar, tem condenação alguma, que o apóstolo Paulo nos revela aos Romanos 8:1, que não há mais uma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a mensagem aqui desse texto é para nós tirarmos a incredulidade, é para acreditar que Jesus padeceu por nós, foi sepultado e ressuscitou, e que devemos dar valor a tudo isto. Devemos crer no seu sacrifício para nossa salvação, esse favor imerecido, essa graça concedida, né? Fazer a nossa parte para não perder essa graça e muito menos pisotear o sangue do Senhor, né? Ou crucificá-lo novamente, bem como acreditarmos nas suas promessas, que passa os céus e a terra, as suas palavras onde passar. Promessa de vida eterna, de prosperidade inclusive aqui nessa terra, e de tantas outras coisas mais. Que Deus os abençoe, fale mais ao vosso coração, que sejamos, ao exemplo também de José de Arimateia, pessoas altruístas, que se sensibilizam, que ajudam o próximo, mesmo que seja com algo irrelevante, significante, mas que tenham coragem para publicar a sua fé, para externar que sejam um cristão, para ajudar o seu próximo, fazer o melhor,
Claro, cada um com a sua competência, pois a Bíblia nos diz: se nós sabemos fazer o bem, não fazemos, pecamos. Uma coisa é nós queremos fazer o bem, temos consciência de fazer o bem, mas não podemos fazer um determinado bem. Outra é podemos fazer, sabemos dessa possibilidade ou temos essa consciência e não fazemos. Aí de fato, realmente estamos sendo hipócritas, enganadores, falsos e não cristãos genuínos. José de Arimateia, no momento certo, ele se manifestou como um cristão. Ele confessou diante dos homens que ele era de Cristo. E Jesus disse que aqueles que confessassem a ele diante dos homens seria confessado diante dos anjos e de Deus por Cristo para serem salvos. É assim que devemos fazer, de fato, não sendo covardes, tímidos, mas fazendo ações que não necessariamente são essas de José de Arimateia, são outras. É claro que serve como exemplo, como analogia, comparação para outras práticas que demonstram realmente atitude cristã. Por mais que o outro possa dizer: olha, é cristãozinho, é tolinho, é isso, é aquilo. Mas Deus está olhando e vai recompensar todo o nosso trabalho. Porque o trabalho para o Senhor não é em vão. A seara do Senhor não é mesmo, já que Ele dá a bênção a todos, presenteia, dá de fato a bênção àqueles que se esforçam, e a bênção maior, obviamente, que é da vida eterna. Paz e graça e até a próxima.